O que define a mente, a precisão cirúrgica e a velocidade sobrenatural de um homem que, emergindo das dificuldades de uma infância humilde no estado de Washington, trabalhou em fábricas recicladoras enquanto iniciava sua jornada nas artes marciais para se tornar o lutador mais dominante, técnico e cerebral da história do esporte mundial? Na década de 2010, enquanto o Ultimate Fighting Championship buscava promover nocauteadores pesados e falastrões midiáticos, surgiu um competidor de apenas 1,60 m de altura que operava o combate em uma velocidade que parecia processada por um supercomputador, disposto a provar ao planeta que a técnica pura, o QI de luta elevado e a universalidade das artes marciais eram as armas mais devastadoras do mundo. O rei da categoria mosca. Imagine um atleta caminhando para a jaula com a serenidade de um mestre de xadrez, mas carregando nos braços e nas pernas uma mecânica de movimentos tão fluida e perfeita que ele era capaz de transitar de um soco para uma queda, e de uma queda para uma finalização, em menos de um piscar de olhos. Um campeão que não precisava de provocações baratas para construir sua dinastia, seu trunfo era a certeza matemática de que, não importava a estratégia que o adversário trouxesse, ele encontraria a falha, ditaria o ritmo da exaustão e aplicaria um golpe de mestre que chocaria o mundo. Ele foi batizado sob o rigor de treinos exaustivos, mas foi imortalizado na história das artes marciais sob a alcunha indelével de Demetrious Johnson. Conhecido mundialmente pelo apelido de Mighty Mouse, Super Mouse, ele gravou seu nome na rocha eterna do esporte ao se tornar o primeiro e mais dominante campeão peso-mosca do UFC, estabelecendo o recorde histórico de 11 defesas de cinturão consecutivas na organização, antes de migrar para a Ásia e conquistar o topo do One Championship. Demetrious não foi apenas um detentor de títulos, ele foi o homem que elevou o MMA ao status de ciência pura, provando ao planeta que o lutador perfeito deve ser completo em cada milímetro do jogo. Atrás de sua postura tranquila de homem de família e entusiasta dos videogames, escondia-se o competidor mais implacável de sua era, capaz de aplicar a finalização mais plástica e genial da história dos esportes de combate. Para compreender o desespero e a frustração que tomavam conta dos oponentes de Demetrious Johnson, precisamos analisar a engenharia por trás de seu estilo de luta revolucionário. Johnson não jogava o MMA tradicional de alternar momentos em pé e no chão, ele misturava todas as artes marciais em uma única engrenagem contínua. Seu verdadeiro trunfo residia nas transições. Sob a tutela do mestre Matt Hume, Mighty Mouse desenvolveu um jogo de pernas, footwork, que mudava de ângulo constantemente, desferindo combinações de boxe e Muay Thai enquanto se mantinha fora do raio de contra-ataque do rival. Quando o oponente tentava se defender dos golpes, Johnson encurtava a distância com um tempo de queda perfeito, usando o wrestling de pressão ou o clinch de Muay Thai com joelhadas brutais. No chão, seu jiu-jitsu era dinâmico e focado na progressão de posições, nunca dando espaço para o adversário respirar ou tentar se levantar. O ápice de sua engenharia de combate ficou imortalizado na luta contra Ray Borg, onde ele aplicou o lendário Mighty V-Bar. Ele ergueu o adversário em um suplex, enquanto o rival ainda estava no ar. Johnson soltou o corpo e encaixou uma chave de braço antes mesmo de tocarem no solo. Um movimento que parecia saído de um filme de animação, executado com a precisão de um cirurgião. O aspecto que garantiu a Demetrious Johnson o status de lenda viva incontestável e o respeito eterno da comunidade mundial foi a sua consistência lendária ao longo de quase uma década no topo absoluto do mundo. Ele limpou completamente a categoria dos moscas no UFC, derrotando ex-campeões, desafiantes de elite nocauteadores como Joseph Benavidez, John Dodson, Henry Cejudo e Kyoji Horiguchi. Cada defesa de cinturão era uma aula de adaptação tática. Se o rival era melhor no wrestling, Johnson o vencia em pé. Se era um trocador, Johnson o sufocava no chão. Sua busca por novos desafios o levou a protagonizar a troca mais histórica do MMA, migrando para o One Championship na Ásia. Lá, enfrentando regras diferentes que permitiam joelhadas na cabeça no chão e lutando em uma categoria de peso acima, Mighty Mouse provou novamente sua grandeza ao vencer o Grand Prix dos pesos moscas e, mais tarde, conquistar o cinturão linear da organização ao nocautear Adriano Moraes com uma joelhada voadora espetacular, vingando a única derrota por nocaute de toda a sua carreira e cimentando seu status como o lutador mais completo que já pisou na Terra. Sustentar o status de melhor lutador peso por peso do planeta por tantos anos exigia de Demetrious Johnson uma força mental que operava sob os padrões mais puros da ética de trabalho. Para Johnson, o octógono nunca foi um palco de vaidades,
fama ou ostentação. Ele encarava a luta como uma profissão de alta performance e um teste de habilidade pura. Essa simplicidade e foco faziam com que ele entrasse em disputas de título mundial com a mesma tranquilidade de quem está jogando uma partida de videogame em casa. Sua mente era imune à pressão psicológica. Mesmo quando a organização não lhe dava o devido valor comercial ou o público pedia por excentricidades, Mighty Mouse respondia no lugar onde o circuito da verdade não falha, dentro da jaula. Ao anunciar sua aposentadoria com os cinturões guardados e o dever cumprido, deixando as arenas para ser reverenciado por nomes como George St-Pierre, John Jones e Daniel Cormier como o verdadeiro GOAT, maior de todos os tempos, das categorias mais leves. Demetrious Johnson deixou um patrimônio eterno que prova que a genialidade marcial atinge o seu ápice quando a técnica impecável e o intelector operam em perfeita sintonia com a humildade de um verdadeiro mestre. Demetrious Johnson permanece cimentado na história das artes marciais mistas como o Mighty Mouse, o cientista do octógono que transformou o MMA em uma exibição de pura perfeição tática, e que ensinou ao planeta que quando a inteligência suprema e as transições milimétricas nascem da dedicação pura ao esporte, não existem barreiras capazes de segurar o ritmo do lutador mais completo da história da humanidade. Se você se impressiona com a velocidade de supercomputador e a finalização histórica do suplex com chave de braço do Demetrious Johnson, se arrepiou com as 11 defesas consecutivas de cinturão dele no UFC e reconhece o Mighty Mouse como um dos maiores lutadores de todos os tempos, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para apoiar os nossos documentários e comente aqui embaixo com a sua opinião sincera. Demetrious Johnson no auge foi o lutador mais técnico da história do MMA. O John Jones merece esse posto? Nós nos vemos no próximo vídeo.